Davi e vamos falar um pouquinho sobre o livro Verity. Bom, o livro ele foi publicado em 2018 lá nos Estados Unidos e a autora dele é a famosa e polêmica Colleen Hoover. Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Galera Record, que eu sou um tanto quanto suspeita para falar, porque eu gosto muito da editora. Esse aqui foi o primeiro livro da Colleen Hoover que eu li. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre minhas opiniões, sobre o que eu achei da história, sobre os personagens e sobre a polêmica se eu sou do time carta ou do time manuscrito. Então vamos lá. Bom, para começo de conversa, vamos falar um pouquinho sobre a história do livro. No livro a gente acompanha a Lowe. Me perdoem se eu estiver pronunciando o nome dela errado, tá, gente? Mas segue o vídeo, né? Segue a vida. Bom, a nossa protagonista ela é uma jovem escritora, tá? Que tá passando por certas dificuldades. Ela recentemente perdeu a mãe dela. A mãe dela tinha câncer, né? E nos últimos momentos da vida da mãe dela, ela ficou cuidando, ajudando a mãe e tudo mais. Isso fez com que ela não tivesse tempo para trabalhar em um novo projeto de livro, enfim. Isso fez com que o trabalho dela ficasse parado e ela não consiga uma renovação com a editora que ela tinha um contrato, né? Ela não conseguiu uma renovação desse contrato. Sem contar que ela está numa condição financeira péssima, né? Porque as economias da mãe foram gastas no tratamento dela. Então, assim, ela está numa situação bem complicada. E aí o livro começa com a gente acompanhando ela indo para uma reunião com uma nova editora. Só que é uma reunião tanto quanto misteriosa, porque a gente não sabe, nem ela, sobre o que vai ser conversado. Com certeza vai ser sobre a questão de livros, sobre o trabalho dela, mas o que? Vai ser um novo contrato, uma parceria, o que seria? Só que a editora que pediu a reunião, ela pediu sigilo e só falaria sobre o assunto depois que eles tivessem assinado um contrato, né, uma cláusula lá, que garantisse que eles não iriam falar sobre aquele assunto fora dali, com ninguém, para mídias, tudo mais. Então isso deixa uma questão bem misteriosa. Só que antes dela chegar nessa reunião, ela presencia um acidente. E isso faz com que ela conheça o Jeremy, que é um outro personagem muito importante para a história. E aí eles se conhecem, tem uma interação ali, mas enfim, ela precisa ir para essa reunião. Só que vocês não acreditam, o Jeremy estava indo para a mesma reunião que ela. Aí a gente já fica meio assim, né? E aí quando a gente vai ver qual que é a proposta que estão fazendo para ela? Que ela termine uma saga famosa, termine de escrever, né? Uma saga famosa de uma autora muito famosa chamada Verity. Que coincidência, não? E que seja isso sigiloso, porque a Verity sofreu um acidente de carro e ela não está em condições de terminar esse livro. Vocês estão me entendendo? Então, ela seria paga para terminar a história no lugar da Verity. Só que isso não poderia ser divulgado para ninguém, porque o que a mídia sabia é apenas que a Verity tinha sofrido um acidente, mas que ela se recuperava bem. Ela de início fica meio assim de aceitar, mas ela acaba aceitando porque vai pagar muito bem. Aí o Jeremy, quem é esse Jeremy? É o marido da Verity. E o Jeremy, ele propõe para que ela vá passar um tempo na casa deles, para que ela consiga ir no escritório da Verity e reunir as informações que ela iria precisar para continuar a saga, né? Porque como é uma saga, já tinha as informações dos outros livros e dos próximos que seriam escritos. Então ela vai para lá. Só que aí as coisas começam a ficar um pouquinho esquisitas. Quer dizer, o livro em si, desde a primeira página, ele já tem uma atmosfera meio esquisita, os personagens, mas enfim, se você ler, você vai entender o que eu tô falando. Bom, ela vai pra lá, mas por que as coisas começam a ficar meio esquisitas? Obviamente, ela pesquisa sobre a família antes de ir pra lá, e ela descobre que recentemente eles perderam 2 filhas deles, né, que eram gêmeas. Uma por uma crise alérgica e a outra por afogamento no lago da casa lá deles. Só que aí, o que ela pensa? Caramba, que família, né, azarada. Vou fazer o que eu tenho que fazer, vou meter o pé pra ver se esse azar não chega em mim, que eu já não tô bem, a gente também não quer ficar pior, né?
Só que aí o escritório tem muita informação, é muita bagunça. Então ela vê que ela vai ter que ficar mais tempo do que ela gostaria de ficar ali. Enquanto ela está vasculhando esse escritório, ela descobre um manuscrito da Verity. Nesse tempo todo, a Verity está em coma, tá, gente? Ela está inconsciente, não é nem em coma. Inconsciente, é como se a mente dela fosse de um bebê, ok? E aí ela vai encontrar esse manuscrito no escritório da Verity. E aí, de fofoqueira curiosa, ela começa a ler esse manuscrito. Só que conforme ela vai lendo, ela vai percebendo que a coisa vai ficando esquisitíssima, gente. E a gente acompanha a leitura, tá, do manuscrito no livro, um capítulo dedicado ao manuscrito e a outro que tá acontecendo, né, no momento do livro. E aí a gente vai vendo, gente, que a Verity, ela é completamente pirada, porque é como se aquele manuscrito fosse um diário de confissão da Verity, onde ela escreve tudo o que ela fez, desde o início do relacionamento dela com Jeremy até a morte da segunda gêmea, que foi a que foi afogada no lago. E aí as coisas vão ficando muito sinistras e como se não já bastasse esse manuscrito, a Lois começa a presenciar situações estranhas. Ela percebe a Verity encarando ela. Tem a situação da escada, que eu não vou dar muito spoiler, mas que é assustador. Quando ela tem... Gente, esse foi o momento que mais me deu cagaço lendo o livro. A Lois sofre de sonambulismo. E aí ela tem uma crise sonâmbula e ela vai parar, gente, no quarto da Verity. Na cama, no quarto da Verity. Gente, me deu um susto nessa hora, mas enfim. Então ela começa a presenciar coisas muito sinistras, muito esquisitas. E ela fica tipo assim, será que eu mostro esse manuscrito pro Jeremy ou não? Porque eu não tenho nada a ver com essa família, mas também não é justo ele não saber, né? E aí vai indo as situações cada vez mais esquisitas, a gente vai descobrindo mais coisas lendo o livro. E no final, vou pular pro final, nós temos uma coisa assim surpreendente, que é a carta da Verity. Nessa carta que a Lois encontra, a gente descobre que talvez a gente tenha sido enganado durante o livro. Nessa carta é como se fosse uma carta que ela deixou pro Jeremy sabendo que ela ia morrer. E aí nessa carta ela tá explicando toda a situação em relação ao manuscrito, tá? E então a gente fica assim, então quer dizer que o manuscrito era mentira e a carta é verdade? Mas como que o manuscrito também não é verdade? E aí fica essa confusão na nossa cabeça. Então basicamente é isso. Ela vai terminar a saga no lugar da Verity e aí ela começa a presenciar umas coisas muito esquisitas, a descobrir coisas cada vez mais estranhas sobre aquela família. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho. Então pode ser que daqui pra frente tenha spoiler no vídeo. Então caso você não tenha lido ou você se incomode de receber spoiler, eu recomendo que você não assista daqui pra frente. Bom, minhas considerações sobre o livro. Eu dei 4 estrelas, tá, nesse livro, porque eu gostei muito. Foi a primeira vez, na verdade, que eu li um livro desse estilo, desse gênero. Me prendeu muito, eu li muito rápido. E eu gostei muito da dinâmica do manuscrito, de ser um capítulo do manuscrito, do que tá acontecendo, como se a gente estivesse compartilhando da reação da Lois enquanto ela lê. Eu achei isso muito interessante mesmo. Agora, minha opinião, eu sou time carta ou eu sou time manuscrito? Gente, vocês não têm noção do quanto eu já pensei nisso e eu não consigo afirmar que eu sou um ou outro, porque eu tenho perguntas que não têm respostas. Porque, assim, meu ponto de vista, não é possível que a Verity, mesmo que ela não tenha feito tudo que ela fez no manuscrito, mas sã, mas bem da cabeça ela não era. Gente, quando uma pessoa sã vai fazer um manuscrito daquele, dias após a filha ter morrido, falando aquele tipo de coisa, contando aqueles tipos de atrocidade ali no manuscrito. Então, assim, se ela não fez aquilo, ela poderia ter feito, porque ela não batia bem na cabeça. Só que em relação à carta, também é muito estranho o fato de que quando a Lois vai contar pro Jeremy sobre o manuscrito, a primeira pergunta que ele faça é:
onde você encontrou isso. Ou seja, ele já sabia da existência desse manuscrito. Ele já tinha lido esse manuscrito. O que faz a gente pender mais para a carta. Que a carta esteja certa. Então assim, mas eu também fico pensando, se o manuscrito que está certo, por que a Verity não tentou matar a Lois se ela era tão obcecada no Jeremy? E mais, por que a Verity produziu uma prova tão concreta contra ela mesma que iria afastar ela da grande obsessão dela? Entende? Mas também não consegue entrar na minha cabeça como que ela escreveu o manuscrito. Vocês entendem? Tem um trecho aqui também, achei. Nesse trecho aqui, quando você atirou da água, eu queria arrancar meu coração e dá-lo a você, porque sabia que você não tinha mais um. Eu não queria mais viver depois de testemunhar a sua angústia. Meu Deus, Jeremy, perder as duas. Esse trecho aqui me fez pender mais pro manuscrito. Esse trecho da carta me fez ir mais pro manuscrito. Por quê? Esse momento que ela está descrevendo foi quando ela viu o marido dela tirar do lago o corpo da filha dela, a segunda filha que ela perdia, né? Que ela e o marido perdiam. E aí ela descreve que a coisa que ela sentiu, a primeira coisa que ela sentiu a ver aquela cena foi querer arrancar o coração dela e dar ao marido. Isso pode ser coisa da minha cabeça e tal, mas eu penso que por que ela não descreveu que ela queria tirar o coração dela e dar à filha? Tipo, era o corpo da filha dela que tava ali. Ela tinha acabado de perder a filha. Ela tava falando que não queria mais viver. Então, por que queria tirar o coração dela para entregar ao marido, mesmo que seja de forma metafórica, tá, gente? E não a própria filha dela, que ela viu ali o corpo dela, toda aquela situação. Vocês entendem? Então, isso faz eu pensar que ela colocou a filha dela novamente, justamente a Harper, perdoa se eu estiver pronunciando errado, justamente aqui no manuscrito fala que é a que ela menos gosta, né? Colocar em segundo plano de novo, tipo, por que você não fala que você queria arrancar o seu coração e entregá-lo à sua filha que acabou de morrer, e não ao seu marido que com certeza ele está sofrendo um luto absurdo por ter perdido as duas filhas. Mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, talvez seja uma interpretação apenas minha, não sei, mas isso me fez pender mais pro lado do manuscrito. Mas eu também não acho que Jeremy seja um santinho, muito menos a Lois, muito menos a Verity. Nesse livro não tem um personagem sã da cabeça, gente. E eu acho que depois que eu terminei, eu percebi que a mais maluca de todos aqui sou eu, porque eu li e mesmo assim tô tentando juntar as peças para poder entender alguma coisa. Então eu acho que de todos, a mais maluca aqui sou eu. Mas enfim, eu gostei muito do livro. As únicas coisas que eu não gostei muito foi a quantidade que eu achei assim desnecessária de cena hot. Eu acho que não precisava de tudo isso, até porque a maioria não contribui em nada para a história, então assim, não me agradou muito. Também senti um pouquinho forçado o relacionamento do Jeremy com a Lois. Acho que foi muito rápido, foi uma forçação muito grande. Então isso eu não gostei muito, por isso que eu dei 4 estrelas. Mas de resto, eu adorei o livro, super recomendo caso você goste desse estilo ou caso você esteja querendo se aventurar e experimentar um estilo novo. Eu super recomendo, lembrando que a classificação é mais 18. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, se sinta à vontade de comentar suas opiniões do livro, se você concorda comigo, se você discorda, se você é time carta ou time manuscrito, e também falar sobre outros livros ou até me recomendar livros para mim ler, tá bom? Sintam-se à vontade. Bom, é isso, até o próximo vídeo, tchau!